Bom Dia Goiás. Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a essa quarta-feira, véspera de feriado. Bom dia, Anderson. Bom dia, Thaís. Bom dia para você. O nosso Bom Dia Goiás começa mostrando 10 dias de protesto. Poucos caminhoneiros deixam as estradas. O desabastecimento cresce e para atividades no campo e nas cidades. E o que a gente vai ver agora no Bom Dia Goiás. A polícia mobiliza até helicóptero para garantir a passagem de 40 caminhões carregados de combustíveis na saída de Senador Canedo, onde fica o maior polo petroquímico do Centro-Oeste. Representantes dos Ministérios Público, Federal, Estadual e das Forças de Segurança se reúnem para avaliar reflexos do protesto. A Força Tarefa já recebeu até denúncias de caminhoneiros ameaçados quando decidem deixar os locais de bloqueio. E crescem as filas nos postos. É cada vez mais difícil encontrar combustível e também o gás de cozinha. Em nosso giro pelo estado, você vai ver. Em Lusiânia, carros e ambulâncias liberados na BR-040 e caminhões-tanques conseguem passar com escolta policial. E em Jataí, sem condições de manter a granja, um produtor rural doou 50 mil galinhas para a população. Em Goiânia, o protesto está provocando paralisação até em obras da construção civil. E no transporte coletivo, os passageiros reclamam da demora. Hoje, mais um dia em que só 60% dos ônibus estão rodando na região metropolitana. E nas feiras livres, o consumidor sente os efeitos dos bloqueios nas rodovias. Muitas frutas e verduras estão em falta. Todas as informações hoje ao longo do Bom Dia Goiás. Você tem imagens ao vivo da região norte da capital. Céu lindo amanhecendo aqui hoje para nos inspirar com algumas nuvens. 19 graus agora. Vem com a gente, o Bom Dia Goiás dessa quarta-feira, dia 30 de maio, já está no ar. E claro, a gente começa falando aí desse 10º dia do protesto dos caminhoneiros e por causa da falta de combustíveis, as empresas de ônibus diminuíram os veículos, o número de veículos em circulação em toda a região metropolitana. Pois é, na segunda-feira, 15% a menos da frota. Ontem e hoje, mais um dia que está funcionando como em férias. Só 60% dos ônibus estão rodando. Os passageiros, claro, que já reclamavam muito, estão reclamando ainda mais. Vamos acompanhar. São mais de 270 mil passageiros atendidos pelo transporte público só na capital. No maior terminal de Goiânia, o Padre Pelágio, o movimento tem sido mais tranquilo, inclusive nos horários de pico. O curioso é que mesmo com menos ônibus, antigos problemas ainda incomodam. Bom, a gente vem pro ponto que não traz ônibus, quer a passagem cara e não tem ônibus pra gente? Aqui tem mais de 40 minutos nós estamos esperando ônibus aqui, ué. A planilha para o eixo Anhanguera, por exemplo, não sofreu alteração. A Metrobus trabalha com a capacidade máxima, mas para alguns trabalhadores é como se a frota do eixão também tivesse reduzida. Eu fiquei mais de meia hora no ponto do eixo Anhanguera para pegar ele e não consegui entrar porque estava muito cheio. Muito tempo sem ônibus e quando chega ele já chega lotado. Nesta quarta-feira, os passageiros não devem perceber grandes mudanças na prática. É que a CMTC anunciou que continua valendo a planilha de férias. Apenas 60% da frota de veículos para atender às linhas alimentadoras. Desde o início da semana, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos disse que tem feito várias reuniões para planejar o transporte dia a dia, até que o abastecimento de combustíveis seja normalizado. Enquanto isso, o passageiro encara uma cansativa rotina, que normalmente começa antes da primeira viagem, com um teste de paciência. Tá horrível isso aí, tem que ter mais ônibus, cara. Você fica toda a vida no ponto, você pega o ônibus não anda, nossa, tá difícil. O que a gente percebe, Anderson, é que em dias normais, como muitos ônibus em manutenção, muitos retirados da frota mesmo, a população sente o que tem sentido hoje. Falta de ônibus, demora, superlotação. Acontece que as empresas costumam dizer que está sempre 100%, que a gente percebe que não acontece. Tá, isso mesmo. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação e também os reflexos da paralisação dos motoristas de ônibus em todas as outras áreas da economia. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto. E hoje
hoje tem Bom Dia Responde, que vai falar sobre alimentação à noite. Você é daqueles que levanta para assaltar a geladeira? Pois é, e come o que antes de dormir? Será que pode comer? É melhor ficar em jejum? Essas dúvidas você pode mandar pra gente e outras por e-mail, QVT ou WhatsApp, porque quem vai conversar com a gente é o cardiologista Arthur Rocha, especialista em metabologia, que já está aqui para esse bate-papo. Para puxar a nossa orelha, vamos dar uma olhadinha no céu da capital nesse comecinho de quarta-feira, ainda iluminado pela lua. Lua que serve de inspiração para os poetas, para os músicos e para a gente começar também melhor a nossa quarta-feira, que a semana chegou na metade, 6h07. Bom dia, Goiás, de volta, bem-vindos, 6h09. Hora de compartilhar o momento com os nossos telespectadores e a Patrícia fez questão de mostrar pra gente uma foto bem legal, segundo ela, o refúgio que torna a vida mais bonita. Ela tá com os dois filhos, o Nicolas de 10 anos, o João Neto de apenas 9 meses. Valeu, Patrícia. Gracinha, gente. E nessas noites e madrugadas de lua cheia, ela não pode faltar aqui, né? A Dalma, aqui de Goiânia, compartilhou essa beleza com a gente. Olha que foto linda. E se tava assim, imagina qual a visão que ela tinha, hein, Anderson? Pois é, né? E da lua para o sol, o Kleiber Rocha mostrou o nascer do sol quando saía de casa em Senador Canedo. Ele sai mais ou menos assim depois de assistir um pedaço do Bom Dia e vai trabalhar. Uau. Valeu, Kleiber, gostamos demais. Uau, que imagem. Você também pode compartilhar suas fotos, seus vídeos, como é que tá começando o seu dia. O que você come antes de dormir? Manda pra gente e-mail QVT WhatsApp, que esse é um dos assuntos também hoje do Bom Dia Responde. Não vai ser fácil a gente saber como é que tá a situação não, porque alimentação à noite é o nosso papo de hoje. Manda a sua pergunta, QVT, e-mail, WhatsApp. A gente vai tirar todas as dúvidas com o cardiologista Arthur Rocha. Ele é especialista em metabologia, já está aqui conosco, então fique ligado que ele vai trazer essas informações. E também tem a notícia sobre os protestos dos caminhoneiros, que hoje completa 10 dias. A polícia faz uma grande operação para garantir a passagem de 40 caminhões carregados de combustíveis na saída ali do polo petroquímico de Senador Canedo. Em Jataí, um produtor rural sem condições de manter a granja doou 50 mil galinhas para a população. Imagens agora ao vivo da capital, do dia amanhecendo, trânsito tranquilo aqui no Alto da Serrinha, 6h10, a gente volta já. 6h13, o Bom Dia de volta com convite especial para você que é morador de São João da Paraúna, Córrego do Ouro, Campos Verdes. Nós queremos saber que Brasil você quer para o futuro. Faça um vídeo selfie desse jeito, ó, celular na horizontal, deitadinho aqui. Olha para ele e manda a sua mensagem. Você pode também pedir para alguém gravar, igual eu vou fazer com a Thaís aqui, ó. Você vai dizer seu nome, a sua cidade e a mensagem do Brasil que você quer para o futuro. Lembrando que é sempre de dia, tem que mostrar o que tem de fundo. Em 15 segundinhos você dá o recado. E para tirar qualquer dúvida, você pode acessar a nossa página, o g1.com.br/Brasil que eu quero. E pode mandar seus vídeos também diretamente pelo nosso aplicativo, pelo QVT. Manda pra gente. Exatamente. Agora vamos dar uma olhadinha como é que tá a cidade? 6h13. Você está saindo de casa? Acompanha comigo que eu te mostro então como é que está começando o dia nessa quarta-feira, véspera de feriado. Imagens agora ao vivo da Marginal Botafogo com a Avenida Independência. Tudo muito tranquilo, nenhum carro passando por aí. A gente te lembra que a Marginal ainda está em obras, então requer bastante atenção do motorista, hein? Tem alguns alertas para te fazer aqui pelo Waze. A gente começa pela Avenida Anhanguera. O pessoal que está passando ali em frente ao Jockey Club, chegando pertinho da Alameda dos Buritis, enfrenta um trânsito mais complicado. E no lado contrário, aqui passando em volta da Araguaia, também trânsito a 16 km por hora. E o pessoal que está passando em frente ao Hugo, na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, seguindo o sentido 85, passa a 8 km por hora nesse comecinho de manhã. Então, pontos para você ter bastante atenção. Um ótimo caminho para o trabalho. Tenha atenção no trânsito. Bom, a gente vai para o intervalo e a seguir tem Bom Dia Responde, aquela perguntinha, tô com um pouco de falta de sono, se eu comer alguma coisa vai me ajudar a dormir? Como é que é essa alimentação à noite, hein? Mande sua pergunta pra gente, e-mail QVT WhatsApp, quem vai tirar todas as dúvidas é o cardiologista Arthur Rocha, especialista em metabologia, tá aqui te esperando, viu? E daqui a pouco um crime bárbaro em Minaçu, no norte do estado. Um homem é preso em flagrante suspeito de matar a golpes de foice a própria filha de apenas 3 anos. Olhadinha na cidade, nesse começo de quarta-feira, o cruzamento da perimetral com a Avenida Pedro Paulo de Souza. Essa é a região aí que leva para o São Judas Tadeu, Campus 2 da Universidade Federal, leva também para a BR. Por enquanto, o movimento aí tá
intenso para esse começo de manhã, mas está fluindo. 6h15, a gente volta já já. De olho na hora para você não se atrasar. Quarta-feira ainda, o feriado é só amanhã, viu? Então, 6h17. Anderson, você que é uma pessoa saudável, né? Dá pra gente dizer assim, você come o que antes de dormir? Só coisa leve, tipo tortas de frango, essas coisas, tô brincando. A gente vai saber se o Anderson tá certo ou não, porque a alimentação à noite é o assunto hoje da gente, do nosso Bom Dia Responde. O que você come antes de dormir ou não come nada? Depois dessa pergunta, o doutor Arthur vai puxar minha orelha, você vai ver. Quem tá aqui para conversar com a gente é o cardiologista Dr. Arthur Rocha, que é especialista em metabologia e prática ortomolecular e também membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom dia, bem-vindo, obrigada pela sua presença. Queria já começar essa pergunta. Pode comer ou é melhor ficar sem comer antes de dormir? Bom dia, Thaís. Bom dia, Anderson. Bom dia. A pessoa deve sim comer, mas refeições leves, tranquilas, com baixo índice de gordura e que não atrapalhem o sono, porque o sono é muito importante para o nosso ciclo circadiano e liberação de hormônios. Doutora, torta de frango é ideal para comer antes de dormir? Não. Torta de frango é um alimento muito gorduroso e rico em carboidratos simples. Então, o ideal é comer alguma coisa mais leve, como frutas, verduras, ou carboidratos mais complexos durante a noite. Doutor, mas assim, quanto tempo mais ou menos antes de dormir fazer essa última refeição? O ideal é que seja 2 horas antes de dormir. E quando chegar pertinho de dormir, pode tomar água, não pode? Como é que é essa história da água também? Pode sim, desde que não exagere, porque senão você vai acordar à noite para ir ao banheiro e isso pode atrapalhar o seu ciclo circadiano. Você falou sobre esse ciclo, o que é esse ciclo e por que essa alimentação tem que ser mais leve? Se for pesada, a gente não tem um sono de qualidade, é isso? Isso, vai atrapalhar o sono e, consequentemente, a liberação de hormônios como a melatonina e o GH, que é o hormônio do crescimento. Quando você diminui a produção de melatonina, você aumenta a produção de insulina, que é um hormônio pró-inflamatório, que em excesso pode ocasionar adipogênese, ou seja, obesidade, e fazer com que a pessoa tenha mais dificuldade de emagrecer ou até mesmo engordar. Então vamos lá, gente. Desculpa, Anderson. Perdão, não, porque assim, ele falou agora de emagrecer, e o Edmar de Anápolis tem justamente essa dúvida. Ele fez a bariátrica, só que ele assim, se eu jantar, ele não consegue dormir. Então, se ele comer, ele não consegue dormir. Mas ele sabe que ele precisa comer, tá? Por conta da cirurgia. Como é que ele faz? Onde que ele pode chegar no meio termo aí? Então, é ideal que ele coma refeições mais leves. Por exemplo, uma uva com uma castanha, ou uma banana que é rica em magnésio e triptofano, um iogurte light com um pouquinho de aveia, um leite desnatado, batido com, por exemplo, uma banana, uma vitamina de banana. Então, refeições mais leves que não atrapalhem a liberação dos hormônios noturnos dele. Para a refeição, você imagina um prato de comida, não é necessariamente isso, é colocar alguma coisa no estômago, né? Como a gente pode dizer assim, na linguagem comum. Isso, tem algumas coisas mais leves que são importantes também para a pessoa não acordar no outro dia com muita fome. A Thelma, ela está falando exatamente sobre essa alimentação leve. Ela diz que ela come algo mais leve, chá com bolacha, pedaço de bolo com leite gelado, ou às vezes não come nada. Ela está certa? Não é o ideal que se pule refeições. Todo mundo deve comer à noite, mas preferencialmente até 2 horas antes de dormir. E ela come um pedaço de torta, por exemplo, de bolo, isso é muito rico em carboidratos simples. Então é ideal que sejam frutas, verduras, bebidas lácteas light ou desnatadas e carboidratos complexos. O que são os carboidratos complexos? São aqueles mais ricos em fibras. Por exemplo, pão integral? Pão integral, arroz integral. Tá, mas aí é uma fatia, um pedaço, né? Claro, não é integral, deixa eu comer aqui o pacote inteiro. Com presunto, queijo, requeijão. Não, tudo depende da quantidade e da qualidade, lógico. Tá certo. Falando em receitas aí, né? Ajuda, o Aldo Lima quer saber. Um queijo, um suco, antes de dormir, pode? Sim, o suco, desde que seja sem açúcar. O ideal é que se coma, melhor ainda é que se coma a fruta, porque a fruta tem muitas fibras. Quando você toma o suco, você tira a fibra. E isso acaba aumentando o índice glicêmico do alimento e aumentando o nível de insulina, que, como eu já falei, pode predispor ao ganho de peso. Olha, outra pessoa também que fez a cirurgia bariátrica é a Rejane de Quirinópolis. Ela diz que à noite ela tem muita fome e acaba comendo. Faz mal ela acordar de noite para comer tendo feito a cirurgia? Olha, se ela comer bem à noite, com qualidade, ela não vai precisar acordar no meio da madrugada para
assaltar a geladeira. Quando ela come de madrugada, ela está atrapalhando a liberação de hormônios do ciclo circadiano. Além disso, ela pode gerar picos de insulina durante a noite, o que pode fazer com que ela ganhe peso. De novo, né? Não pode. Essa história de eu falo assim, não vou comer antes de dormir, eu seguro. Só que você chega uma certa hora que não adianta, né? Você vai sentir a fome. Então é melhor você comer um pouquinho antes de dormir, comer antes de dormir as 2 horas, do que acordar de madrugada e comer alguma coisa. Com certeza, porque de madrugada é feito para a gente dormir e liberar os hormônios como melatonina e GH. Se você acordar à noite, você diminui a produção desses hormônios e ainda aumenta a produção de insulina e cortisol, que é o hormônio do estresse e pode predispor também ao ganho de peso. E GH é o hormônio do crescimento, do né, crescimento doutor? E da regeneração celular. Então é muito importante que ele seja liberado para você evitar o envelhecimento precoce. Bom, doutor, tem várias perguntas chegando aqui. Wesley perguntando se café atrapalha, a gente falando que tem dificuldade para dormir. A gente pode continuar esse bate-papo daqui a pouquinho? Claro, com certeza. Você de casa pode mandar suas dúvidas também para cá para a gente conversar aqui. Você viu que ele falou que de madrugada foi feito para dormir, né? Por isso que a hora que ele chegou, ele falou assim, vocês acordam muito cedo, né? Agora eu entendi. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem mais Bom Dia Responde sobre essa alimentação. Como diz a Thaís aí, né? Nossos canais de comunicação abertos para que você possa mandar suas perguntas. E-mail, QVT, WhatsApp, já manda para a gente aqui. E ainda a cobertura completa sobre os protestos dos caminhoneiros na capital e em todo o estado. A polícia mobiliza até helicóptero para garantir a passagem de 40 caminhões carregados de combustíveis na saída do polo petroquímico de Senador Canedo. Crescem as filas nos postos, é cada vez mais difícil encontrar combustível e também o gás de cozinha. Em Lusiânia, carros e ambulâncias liberados na BR-040 e caminhões-tanques só passam com escolta policial. Em Jataí, um produtor rural sem condições de manter a granja doou 50 mil galinhas para a população. E em Goiânia, o protesto está provocando paralisação até em obras da construção civil. Imagens agora da capital, cruzamento da T1 com a T6, divisa ali dos setores Bueno com Coimbra. Trânsito já movimentado, imagem do alto que você tem, dá para ver até o céu com algumas nuvens aí. 6h24, a gente volta já e traz também para você a previsão do tempo. Seis horas e 26 minutos, a gente fala agora do rodeio em Senador Canedo, que já está na segunda noite e o público lotou a antiga estação ferroviária. Vamos acompanhar. A música e a animação ficaram por conta de Gustavo Lima. O goiano colocou todo mundo para dançar na segunda noite de shows do rodeio de Senador Canedo. Tá sendo o máximo, eu adorei Senador Canedo, eu sou de Goiânia. A festa é em comemoração ao aniversário de 29 anos da cidade. A estrutura foi montada na antiga estação ferroviária. O público estava bem animado e cheio de expectativas para os próximos dias de rodeio. O trem tá bom de Maraconta e vai só melhorando, hein? Amanhã, depois da manhã, até domingo. 6h27, estamos acompanhando os reflexos dos protestos dos caminhoneiros. Vou ali agora conversar com a Marina Demore, porque ela vai mostrar pra gente como é que está a situação no terminal Praça da Bíblia. Segunda-feira nós mostramos o terminal Padre Pelágio, ontem o Praça A, hoje no terminal, né, da Praça da Bíblia, que é um dos mais importantes aqui da região metropolitana. Como é que está por aí, Marina? Bom dia para você. Bom dia para você também, Anderson, para a Thaís, para todo mundo que acompanha a gente. Como a gente sabe, né, o Anderson disse, esse é um dos terminais mais importantes, mais movimentados aqui da capital. E agora de manhã, essa movimentação é ainda mais intensa, todo mundo aí indo para o trabalho, indo para a faculdade, para a escola. Olha só, as filas estão enormes aqui para pegar os ônibus, tanto os alimentadores quanto o eixão Anhanguera, né? Isso porque a CMTC, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, disse, né, anunciou que hoje está operando apenas com 60% da frota por causa da falta de combustíveis, viu, Anderson? A gente segue acompanhando essa situação aqui no terminal da Praça da Bíblia. Muita gente até conversou com a gente agora há pouco e disse que teve que chegar mais cedo aqui no terminal para garantir o ônibus, chegar mais cedo no trabalho, no colégio, não perder a hora, né, para poder cumprir aí com as suas obrigações. E daqui a pouco a gente mostra a situação nos postos de combustível, viu, Anderson? Ok, Marina, volte
tenta nos acionar, como você disse, a CMTC com os ônibus alimentadores está com menos ônibus. A Metrobus diz que os ônibus circulam normal pelo eixo Anhanguera, mas tem que ter os outros ônibus para trazer o pessoal para o terminal. Daqui a pouquinho, então, você volta para mostrar se tem fila no posto, se tem ou não tem combustível, tá bom? A gente continua acompanhando de perto todos os reflexos dessa paralisação. Thaís. 6h29. Olha essa história, gente. Um crime bárbaro que chocou a cidade de Minaçu, no norte do estado. Um homem foi preso em flagrante ontem, suspeito de matar a própria filha de 3 anos a golpes de foice. Segundo a polícia, ele foi até a casa da ex-mulher pegar a criança para passear. Chegando lá, ele acertou a cabeça da menina na frente da avó e de um tio. A família contou à PM que ele estava há mais de 1 ano separado da mãe da criança, que teria tido um bebê recentemente de um outro homem. O suspeito, aliás, desse crime, foi preso e a polícia investiga o caso e é o tipo de notícia que a gente não gostaria de jeito nenhum de dar para vocês. A barbárie humana, né, que a gente fica sofrendo só de falar, só de ver e fica imaginando a família, que essa família tenha força para poder passar por esse momento. Agora, 6h30 em ponto, tá chegando agora, tá acordando agora da turma das 6h30. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso Bom Dia Goiás e vamos acompanhar, estamos mostrando, acompanhando já a situação de como estão os reflexos aí da paralisação dos caminhoneiros. Agora tem um giro pelo estado para ver como é que está a situação. Vamos começar então lá em Itumbiara, conversando com o Mário Scandiuzzi, que tem mostrado para a gente que foi uma cidade que sofreu bastante com relação ao protesto dos caminhoneiros, aula, falta de transporte coletivo. Está começando a normalizar ou não, viu, Mário? Bom dia para você. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Aos poucos, a situação parece que vai voltando ao normal. Nessa terça-feira, houve uma negociação aí entre os motoristas paralisados e também a Polícia Civil, Militar e a Rodoviária Federal. É que oficiais de justiça tinham um documento para ser entregue aos grevistas e eles foram até os pontos onde os motoristas estão concentrados com esse documento expedido por um juiz de Goiânia. A ação foi proposta pela concessionária que administra a BR-153 e pede a liberação da pista. O que os motoristas alegam é que a pista está livre e eles estão concentrados no posto fiscal e também em postos de combustíveis às margens da rodovia. Falando em combustível, ontem teve a notícia de que um carregamento de gasolina chegaria à cidade, carregamento que veio escoltado. Isso provocou uma fila, uma corrida aos postos. Os motoristas formaram grandes filas. Não houve confusão, mas a Polícia Militar foi acompanhando aí essa movimentação. O que continua preocupante é o transporte coletivo. Apenas 4 veículos vão circular hoje, porque a empresa diz que está com dificuldade para conseguir o óleo diesel para colocar no tanque desses veículos. E esses ônibus só vão circular no início da manhã, na hora do almoço e também no final da tarde. E, por enquanto, as aulas continuam suspensas. Anderson. Mário, não tá fácil aí, Itumbiara, não. Então a gente vai fazer o seguinte, do sul vamos para o sudeste do estado. Eu vou acionar o Alaô rodovário, que também mostrou pra gente a situação em Catalão complicada com relação à falta de aula, à falta até de já alguns alimentos aí. Alaô, bom dia. Tá normalizando devagarzinho? Bom dia, Anderson. Bom dia para todos. Olha, devagarinho, mas a população ainda não sentiu o efeito de nenhuma mudança. Nós entramos no 10º dia de paralisação dos caminhoneiros e a notícia que nós temos é que um frigorífico lá de Pires do Rio, que fica a 120 quilômetros daqui, um frigorífico de frangos, fechou, encerrou a produção por falta, então, dos insumos de ração e também de embalagens. A fábrica está completamente vazia, são ao todo 3.500 funcionários dispensados que estão em casa. Só para a gente ter uma ideia do prejuízo, por dia são abatidas cerca de 300 mil aves. A carne branca é enviada para diversos estados brasileiros e parte da produção é exportada para outros países. De acordo com a direção da empresa, a unidade não está recebendo, então, as embalagens nem os insumos de ração. E o estoque que ainda tem só deve durar até hoje. Até agora, Anderson, o prejuízo é de aproximadamente 20 milhões de reais. E de acordo com a empresa, o trabalho não tem data para ser retomado, então, nesse frigorífico lá de Pires do Rio. Anderson, eu volto com você no estúdio. Ok, Alaô, vamos acompanhando essa situação em todos os setores aí da economia, também do transporte público, da saúde, enfim. Obrigado pela participação, bom dia, bom trabalho para vocês aí.
6 horas e 34 minutos, a gente continua o nosso bate-papo sobre alimentação à noite. O que vocês comem antes de dormir ou não comem nada? A gente está com várias perguntas aqui chegando e quem está conversando com a gente é o cardiologista Dr. Arthur Rocha, que é especialista em metabologia. Doutor, continua nesse bate-papo. O Wesley quer saber se o café antes de dormir atrapalha o sono, atrapalha o metabolismo? Sim, o café é uma substância estimulante, então não deve ser consumida próximo à hora do sono. Quanto tempo antes? No máximo, umas 4 horas antes do sono. O Pedro Henrique, lá de Itaberaí, diz que está com dificuldade para dormir, tem 2 meses já. Ele quer saber se isso está relacionado com a alimentação. Ele não explicou muito se ele come ou se ele parou de comer, mas a falta ou o excesso de alimentação atrapalham o sono. Com certeza. O ideal é que não se pule refeições para não se dormir com sono, nem também exagere na quantidade ou alimentos gordurosos que podem prejudicar o sono. A Andriele está perguntando que o senhor já respondeu se comer 2 horas antes faz mal. É o ideal, né? E o Armando Fernandes de Campos Belos, ele quer saber como é que a alimentação noturna pode influenciar no refluxo. Sim, não só a noturna, a diurna também. Então, para se diminuir os sintomas do refluxo, tem que ser refeições mais leves, espaçadas, fracionadas, com menos teor de gordura na alimentação. Leite faz mal para o refluxo? Sim, tem alguns pacientes que reclamam do leite. Bom, a Slaine lá de Pires do Rio diz o seguinte, já está bem na história da minha torta. Ó. Ela diz o seguinte, ela e o marido adoram comer pizza antes de dormir, se isso faz mal. Não é ideal que se coma pizza, que tem bastante carboidrato, é simples, é uma substância, é um alimento muito calórico e tem também o recheio, que também geralmente é muito calórico. A Valquíria de Anápolis, ela quer saber afinal o que ela deve comer antes de dormir. Olha, o ideal é que se coma uma alimentação leve, com frutas, verduras, uma bebida láctea light ou desnatada, um pouco de castanhas, misturado com um pouco de aveia, uma colherzinha de chá de mel, alguma coisa mais leve. Iogurte. Iogurte light, pode colocar uma aveia, um pouquinho de mel para dar uma temperada. Pois é, a Flávia Rezende lá do Grajaú diz o seguinte, ela faz o jejum intermitente, né? Então não come nada após as 19 horas. Pode trazer algum problema? Olha, esse jejum intermitente é uma das dietas que estão na moda. Ela é efetiva por um curto período de tempo, porque ela é muito hipocalórica. Agora, a longo prazo, não é sustentável. O William de Alvorada do Norte, ele quer saber se quem trabalha à noite, o que deve comer, como deve proceder nesse caso, já que não dorme. O ideal é que se for trabalhar até, por exemplo, 11, meia-noite, tente se alimentar ainda no trabalho. Ou alguma coisa mais, na hora que chegar, alguma coisa mais leve, como uma fruta, uma verdura, uma bebida láctea desnatada. Por exemplo, vigilantes, frentistas, que ficam aí a noite inteira acordados. Certo. Isso é o ideal que ele coma no trabalho e dê um espaço de pelo menos 2 horas antes de dormir. Se não der tempo, a hora que ele chegar em casa, uma refeição bem leve, mas o ideal é que ele coma, para ele não pular a refeição, porque senão ele vai atrapalhar o ciclo circadiano dele, de liberação hormonal. Uma dica, por exemplo, para a Marina Demore, que fica até agora, até esse horário, vai dormir de manhã. Ela não pode tomar o café da manhã como a gente, né? A última refeição dela como se fosse à noite, a de manhã. Sim, nesse caso, teria que observar qual o ritmo de trabalho dela, o horário que ela toma, ver a qualidade da alimentação e não exagerar, lógico, na quantidade. Tá a dúvida do Marcos me representa. Ele diz que janta, ele é de Tumbiara, diz que janta 20 minutos após e logo depois ele dorme. O que pode acontecer? Só 20 minutos aí de intervalo. Não é o ideal, que ele pode predispor algumas doenças como o refluxo e, nesse caso, ele está dormindo logo em seguida, ele pode atrapalhar a liberação hormonal da noite. Tá certo. E a Elizabeth, olha, sempre que janto eu acordo à noite com muita dor de cabeça. Se a dor de cabeça pode estar relacionado com a alimentação ou com o tipo de alimentação? Olha, pode estar relacionado geralmente com a qualidade da alimentação. Por exemplo, algumas substâncias como o álcool, o vinho, cerveja, alguns queijos amarelos podem predispor a cefaleias, que são as dores de cabeça, e atrapalhar o sono. É bom fazer uma avaliação. Claro, nesse caso tem que consultar um especialista. Porque às vezes ela nem sabia que essa substância pode provocar mal, né? Sim, não só as substâncias, várias substâncias estimulantes podem predispor às dores de cabeça. Então, nesse caso, o melhor é consultar com um neurologista para avaliar qual o tipo de dor de cabeça que aquela pessoa possui. Doutor Arthur, acho que o recado mais importante é esse, gente. Comer 2 horas antes de dormir, comida leve. Se for para comer pão, pão integral e ter uma boa qualidade de sono e não ficar sem comer, com certeza, né? Com certeza. Slaine, nada de pizza, eu também nada de torta e vamos manter uma refeição equilibrada. Doutor Arthur, muitíssimo obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada, um ótimo dia para você. Muito obrigado, eu que agradeço.
6h39, o enfraquecimento do protesto dos caminhoneiros e denúncias de ameaças contra quem quer trabalhar fazem parte das manchetes dos jornais O Popular e Daqui. Jornal O Popular, bloqueios cedem, mas enfrentam resistência. Os trechos, por exemplo, de rodovias entre Nerópolis, Senador Canedo e Rio Verde até foram liberados, mas muitos caminhoneiros dizem que estão sendo ameaçados e sofrendo agressões caso queiram parar a greve. No Jornal Daqui, movimento perde força, mas Goiânia ainda sofre. O jornal mostra o tamanho dos usuários no terminal de ônibus da Praça A. E o jornal também mostra pai mata filha com golpes de foice. A Ana Júlia, de 3 anos, foi assassinada pelo próprio pai em Minaçu. 6h40. Olha, com o protesto dos caminhoneiros, tem muita gente se esquecendo de proteger contra o vírus H1N1. Mas a campanha continua, viu? Tanto que continua e vai ser prorrogada aqui na capital, porque tem grupo de risco que está faltando vacinar. É isso mesmo, Giovana? Bom dia para você. É isso, bom dia, Anderson, Thaís, bom dia a todos. A campanha terminaria agora sexta-feira, muita gente nem se lembra disso, né? Na verdade, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar, então, a campanha de vacinação no país inteiro até o dia 15 de junho. Por quê? Porque houve reflexos aí dessa paralisação de caminhoneiros na saúde pública, nas unidades de saúde pública e também no transporte público. Por isso, o Ministério da Saúde entendeu que era necessário estender esse prazo aí e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informou que vai atender esse novo calendário aí do Ministério da Saúde. A rede estadual ainda vai tomar essa decisão hoje. Então, quem mora em Goiânia pode procurar todos os 56 pontos de vacinação ainda hoje. Amanhã, que é feriado, e na sexta-feira, o Centro Municipal de Vacinação, que fica no setor Pedro Ludovico, vai estar aberto no horário normal, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Agora, Anderson e Thaís, Goiânia já ultrapassou a meta, tá? 109% das pessoas da meta de vacinação já foram aí alcançados, mas existe um grupo que precisa ainda ter uma atenção maior, com menos de 80%, que são as grávidas e também o grupo das mamães de recém-nascido, as puérperas, né, que se chama um nome complicado, aquelas que acabaram de ter bebê, também ainda não chegaram aí a um número considerável, né? Mas todos os outros grupos de risco já ultrapassaram aí a meta de vacinação. Ainda assim, a campanha continua. É uma oportunidade para quem faz parte desses grupos e ainda não se protegeu, né, Anderson, Thaís? Giovana, recado dado. Atenção, gravidinhas e mamães que acabaram de dar à luz. Se cuidem, cuidem da saúde de vocês e dos bebês também. Até daqui a pouco, Giovana. Seis e 42, hora de falar de esporte, e o Goiás traz reforço, mas não é em campo, não. É fora dele, apesar de eu achar que tá precisando de jogador bom, né? Bom dia, Vitor Hugo. Tudo bem, meu querido? Bom dia para você. Mas trouxe um jogador também, a gente vai falar disso, viu? Bom dia, Anderson. Bom dia, Thaís. Bom dia, Vitor. Será que vai resolver? Então, esse Palmeiras, aí que tá, né? Bom dia para você também, ótima quarta-feira hoje, quinta, né? Isso, quarta-feira, rapaz, quarta-feira, eu sou o calendário ambulante dele. Quarta-feira. Gente, hoje é quarta-feira, já restabelecemos a ordem aqui no sistema. Vamos falar do Goiás, então, gente. O Goiás está em crise, está na zona do rebaixamento e está recorrendo à experiência de um dirigente aí para tentar, de repente, sair dessa situação, né? José Carlos Brunoro, executivo de futebol, ele foi contratado para ser consultor estratégico do clube, mas nas questões extra-campo, viu? De repente ele pode ajudar, vai que, né? Bom, a vai que ele entra em campo, chuta e faz gol. Mas assim, mas tem gente querendo ajudar de outra forma também. Por exemplo, a torcida, que está apelando para o sobrenatural. Você acredita nisso, Anderson? Olha só. Então. Não dá na técnica, que dá uma simpatia? Bom, pensando nisso, um torcedor do Goiás não identificado foi até o CT do clube no meio da noite e deu pitadas de contribuição com muito sal grosso. É um torcedor, não sei o que, chega aí. Que joga aí à noite aí. Tá bom. Obrigado, hein? Outra tentativa, essa da diretoria, também é feita fora de campo. A contratação de um novo dirigente, José Carlos Brunoro, de 67 anos. Brunoro já participa do dia a dia do Goiás e chega para ser um consultor estratégico. De acordo com o clube, não atuando diretamente na negociação de jogadores, Túlio Lustosa segue nessa função, mas auxiliando na tomada de decisão em tudo relacionado ao departamento de futebol esmeraldino.
Já em campo, quem também pode contribuir é o atacante Maranhão. No primeiro trabalho com bola essa semana, o jogador recém-recuperado de uma lesão no tornozelo já treina entre os titulares na preparação para o clássico contra o Atlético sábado que vem. Ele, Felipe Gedós e Carlos Eduardo podem formar o trio ofensivo do Goiás. Afinal, o Sal Grosso não vai fazer tudo sozinho, né? Mas vai acabar com o estoque de sal grosso do mundo. Eu até acredito, assim, que o poder do positivismo pode ajudar, né? Mas, gente, se não jogar, não adianta, né? Rapidinho sobre o José Carlos Brunoro. Ó, tem 45 anos de experiência, viu? E fez muita coisa no esporte. Por exemplo, ele foi atleta profissional de vôlei, foi diretor técnico e técnico da Seleção Brasileira de basquete, foi executivo da Fórmula 1 no futebol. O grande trabalho dele foi no Palmeiras, na década de 90, onde conquistou 6 títulos, 3 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros e um torneio Rio-São Paulo. Uma contratação, né, fora de campo. Você viu que o experiência ele tem, né, em vários âmbitos esportivos, né? O Palmeiras, ele dirigiu o Palmeiras quando o Palmeiras tinha um grande patrocinador, que era um patrocinador que, assim, injetou muito realmente dinheiro. Tinha Rivaldo, Edmundo, Roberto Carlos. Tinha a equipe, né? Bom, mas vamos ver agora, né? E fora de campo tem reforço também. Olha aqui, tá lá no Globoesporte.com/GO. Zagueiro Vitor Ramos foi anunciado como um novo reforço aí do Goiás. O jogador tem 29 anos, 1,92 m de altura e tem passagem aí pelo Palmeiras, pelo Vitória, pela Chapecoense, assinou contrato aí até o fim da Série B. Atualmente o Goiás tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, 14 gols sofridos em 7 rodadas. E olha que tem um grande goleiro, hein? Marcelo Rangel, todo mundo concorda que o Marcelo Rangel é um ótimo goleiro, né? Mas sozinho? Sozinho é difícil, né? A reportagem completa lá no Globoesporte.com/GO. Você pega o perfil completinho do Vitor Ramos e tem todas as informações. Tá bom? E o Atlético, hein? Definiu o seguinte, vai ser torcida única no sábado, clássico contra o Goiás, lá no Estádio Olímpico. Pois é, só a torcida do Atlético vai poder entrar no estádio para assistir esse jogo. Portões abertos só para a torcida do Dragão. E o Dragão que está invicto, jogando como mandante. Pois é. A campanha é regular. O time é o 8º colocado e ainda não perdeu em casa na Série B. Mas foram 2 empates seguidos no Estádio Olímpico. E o último, depois de estar ganhando do Oeste por 2-0, teve um gosto amargo. O técnico Cláudio Tencati deve manter o time para o clássico deste sábado contra o Goiás. O Atlético mais uma vez vai jogar em casa, no Olímpico. E por motivos de segurança, a diretoria do Clube Rubro-Negro solicitou torcida única e foi atendida. Foi um pedido do Atlético para valorizar e prestigiar a sua torcida, né? E também para evitar violência, e o Goiás entendeu. No segundo jogo vai ser um jogo só com a torcida do Goiás. Acho que foi inteligente de todas as partes para que a gente possa ter um novo conceito. O Atlético está fazendo das tripas o coração para ter o Ascioli, principalmente pelo nosso torcedor, e nós temos que, daqui a pouco, acostumar com isso para cada dia mais a gente evitar a violência. Boa ideia, deixa mesmo, só a torcida do Dragão lá, um momento eu acho que pede isso mesmo. E ó, R$20 o preço do ingresso para o Clássico, as vendas começam hoje no Estádio Olímpico, lá no centro, no Estádio Antônio Ascioli, em Campinas, e também no CT do Atlético. Mais informações sobre esses pontos de venda, dá para você comprar na internet também, você tem lá no Globoesporte.com/GO, a gente preparou tudinho para você, tá? O Vila vai jogar na sexta-feira. Tá melhorando por lá a situação? Então, o Vila tá 3 rodadas sem conseguir uma vitória, mas ó, tá cheio de problema também, muitos desfalques. A Carla Izumi vai falar agora na reportagem. Só que, por outro lado, o Vila vai ter a oportunidade de fazer 2 jogos decisivos jogando em casa e jogando em sequência aqui no estádio Serra Dourada. Bom, sexta tem o CSA pela frente, está fazendo boa campanha lá com o técnico Marcelo Cabo. Exatamente. E na terça-feira, Fortaleza, líder da Série B. Se liga. A vitória na sexta-feira garante o retorno do Vila Nova ao G4. E mesmo sem vencer há 3 rodadas, a confiança é o forte da equipe colorada. Principalmente agora, de volta ao Serra Dourada, com o apoio da torcida. Dentro de casa, a nossa equipe é muito forte. Temos o apoio da torcida, a torcida comparece.
joga junto com a gente e sabemos que dentro de casa a gente tem que conseguir os 3 pontos. O Vila recebe o vice-líder CSA na sexta e o líder Fortaleza na terça-feira. Uma sequência complicada que o zagueiro, com a oportunidade de ser titular na próxima rodada, encara como partidas decisivas. E o que pode ser mais complicado, serão 4 desfalques. Gaston e Wesley Matos estão suspensos. Moacir machucado. E o meia Elias, que teve uma lesão no músculo da coxa esquerda confirmada e fica no departamento médico por pelo menos 3 semanas. Notícia ruim a saída do Elias, viu? Mas para não ficar nesse clima aí ruim, por outro lado, tem notícia boa também em relação a jogador que está voltando. É o volante Wellington Reis, recuperado de uma lesão. Está à disposição, então, do técnico Emerson Maria já para esse jogo de sexta-feira contra o CSA. Considero o Wellington Reis um reforço importante que está voltando aí, viu? Ó, 2 resultados interessantes pela Série B, interessantes para o Vila Nova ontem na abertura da 8ª rodada. Se liga, ó, o Figueirense ficou no empate 1-1 com o São Bento de Sorocaba e o Curitiba perdeu 3-2 para o Londrina. Por isso, se vencer o CSA na sexta-feira, o Vila chega aos 16 pontos e volta ao G4. Olha que beleza. Pois é, entre histórias e conceitos de time, o Vila tem muito mais do que o CSA, né? Tem muito mais história. Então, na hora de recuperar isso aí, não dá para baixar a cabeça por causa das outras derrotas, não. E tá ainda no início do campeonato. Vai dar certo. Tomara, né? A gente torce. Com certeza. Torce pros 3, aliás, né? Tomara que fique todo mundo bem, né? E o senhor tá sabendo que vai folgar, né? Tá bom. Vou folgar amanhã e depois, ó, um abraço pra você, Anderson. Tchau, Thaís. Tchau. Ó, pra você muito... Valeu, obrigado. Pra você, muito obrigado. Na quinta e na sexta eu não estarei aqui, mas as notícias do esporte vão ficar firmes, tá? Então, espero você aqui. Tchau, até mais. Falou, filho. Tá saindo de casa, quer saber como é que vai ser o look do dia, tá separando uma blusa mais fria? Olha, eu tenho para dizer para vocês que a gente tem a presença de mais nuvens no estado. Vocês estão olhando para o céu, estão vendo, tá acordando aí com um pouquinho mais de nuvens, mas isso não melhora a umidade do ar, que diminui ainda mais à tarde, chegando abaixo dos 30%, situação de bastante atenção. As temperaturas continuam baixas aí na casa dos 17, 16, mais fresquinho na região leste do estado. O dia começa mais quente só na região norte, com 20 de mínima. As máximas não ficam tão altas como a gente vai ver aqui agora, máximas aí de 22, 27, 31, só na região norte do estado. Lembrando para você que essa amplitude térmica tá um pouquinho mais fresquinho, mas continua ruim para respirar. Tem algumas cidades que a gente separou para vocês, a gente tem Inhumas, Paraúna, Guarani de Goiás, com 27 e 30 de máxima. E olha, Anderson, chama a atenção esses 30 e 25% de umidade. É a situação de muita atenção para as pessoas. Tendência que é piorar, né, com essa umidade caindo cada vez mais. Vamos dar uma olhadinha na capital, como é que fica agora na região central em todo o estado. Teremos sol entre nuvens e, aliás, a imagem belíssima é de sol entre nuvens, máxima de 29, agora tá 19 graus, tá? E a umidade do ar, 30% aqui na capital, isso ali no meio da tarde, tipo 2h30, entre 3h30, então se cuida. Viu que caiu bastante, né? Ontem a mínima era de 40%, hoje de 30%, então hidrata bastante, porque isso é péssimo para a nossa saúde. Bom, vamos falar novamente dos protestos, estamos acompanhando, mostramos o sul e o sudeste do estado. Vamos agora nesse nosso giro pelo interior, Rio Verde, Anápolis. Então vamos começar com Rio Verde, onde a Lara Leão está por lá, que a situação estava afetando muito a produção agrícola, inclusive, né? Lara, como é que está a situação por aí agora? O combustível começou a chegar. Bom dia para você. Olá, bom dia para vocês aí no estúdio, a todos que acompanham a gente. Olha, por aqui os motoristas estão bastante ansiosos pela chegada de combustível. Muitos estão formando fila na porta de posto fechado, onde nem há previsão de quando vai chegar esse combustível. Aqui na cidade tem 51 postos, a maioria tem o diesel, mas a maior procura é realmente pela gasolina e etanol. E não é só isso não, o repórter Tiago Vieira fez um balanço de como está a situação aqui na cidade. Vamos ver. Quem procurou algum posto de saúde para ser atendido durante a tarde desta terça-feira teve que dar meia volta. Atendimento público da prefeitura só pela manhã. Mas quem chegar aqui vai conseguir atendimento, não? Os que estão marcados aqui com os médicos estão atendendo. E quem não marcou? Não, quem não marcou não marca hoje, mas que eles não fizer, que hoje é tudo embora.
A rede de ensino estadual também dispensou mais de 52 mil alunos até a próxima sexta-feira. Quem não gostou nada disso foi a dona Lina Rus. Eles deixam de estar aprendendo, né? Deixa de estar requerendo esse conhecimento. E que depois, certamente, tem aquelas reposições de aula que complica mais, né? É ruim também, né? Porque a gente também fica sem aprender as coisas também. E os caminhões continuam parados às margens da BR-060 no perímetro urbano da cidade. Mas a rodovia está liberada para quem quiser passar. E por causa desta paralisação dos caminhoneiros, gás de cozinha sumiu das distribuidoras. E olha, nós estamos em um dos 52 postos de combustíveis aqui em Rio Verde e não tem gasolina, não tem etanol, não tem nada, né, amigo? Não tem nada e não tem previsão. E olha só, a fila, mesmo diante dessa fala aí, que não tem previsão para chegar, é quilométrica. Tem muitos motoristas, motociclistas aqui em vários quarteirões aguardando o combustível chegar. Mas como a gente acabou de ouvir, nem previsão tem. O jeito é esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer, né? Tá precisando, né? Vou fazer o que nessa possibilidade? Precisa de andar, precisa trabalhar e fazer o que, né? Olha, em Anápolis, se essa paralisação continuar, as indústrias farmacêuticas vão parar já na semana que vem. O repórter Henrique Ramos tem as informações de como está essa situação por lá. Bom dia, Henrique. É isso, Lara. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O polo farmacêutico do Distrito Agroindustrial de Anápolis realmente está vivendo dias de incerteza. Ontem tinha uma reunião, uma espécie de treinamento que já estava marcada com os diretores de algumas fábricas. Nós fomos lá conversar com eles e alguns desses diretores disseram para a gente que se a greve continuar, as fábricas vão ter que parar a produção, inclusive completamente, estão paradas algumas parcialmente, mas vão ter que parar completamente a partir da próxima segunda-feira. E mesmo se a greve acabar hoje, o setor vai levar pelo menos um mês para se recuperar completamente. E a gente vai ver mais detalhes agora na reportagem. Regina é diretora de uma fábrica de medicamentos no DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis. A indústria emprega 140 funcionários e mantém uma produção mensal de 1,5 milhão de caixas de anticoncepcionais. Durante a paralisação de caminhoneiros, o clima é de incerteza. Estamos na semana de fechamento de mês e a gente até agora não sabe se vai conseguir expedir todas as cargas, atender todos os clientes. O DAIA tem um polo farmacêutico com 3 empresas. Pelo menos 5 dessas indústrias estão paralisadas parcialmente. Insumos básicos usados na produção estão presos em portos e aeroportos de outros estados. Nós precisamos de insumos que está no Porto de Santos, precisamos de insumos que está no Polo de Camaçari, na Bahia, precisamos de insumo que está em várias fábricas em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e não conseguimos receber esses insumos. Os refeitórios de boa parte das empresas estão parados porque os alimentos não estão chegando e a maioria das fábricas já prevê uma paralisação a partir de segunda-feira, porque os insumos que estão nos estoques só são suficientes para a produção desta semana. O polo farmacêutico de Anápolis gera 13 mil empregos diretos. Segundo o presidente do sindicato, mesmo se a greve for encerrada hoje, o setor vai levar pelo menos um mês para se recuperar. O mais preocupante é a vida das pessoas nos hospitais, nas casas, sem medicamento de uso contínuo, sem medicamento hospitalar e sem antibióticos para a infecção. Esse é o mais grave, a vida das pessoas que começa a correr risco. Semana que vem já corre o risco de ter que dispensar algumas pessoas por falta de insumo para trabalhar. Pois é, e além dos impactos na indústria, nós também, assim como Rio Verde, tivemos impactos no ensino público. Alunos de escolas públicas do estado também foram dispensados. Está faltando gás e está faltando gasolina aqui também na cidade e na região. Anderson, Thaís, eu volto com vocês. Obrigada, Henrique. A gente espera que essa falta de medicamento, de insumo, que não aconteça nunca, porque a gente sabe que não é só agora nesse momento de paralisações e de reivindicações que isso acontece. E muitas das pessoas querem que isso não aconteça nunca, realmente. A gente vem noticiando há muito tempo, né? Às vezes tem medicamento na fábrica, mas as prefeituras não conseguem comprar, não usam o nosso dinheiro realmente para isso. Exatamente, a gente agradece mais uma vez o Henrique e vamos mostrar que, sem ter como transportar as mercadorias, a linha de produção para total. Pois é, na construção civil, empresas estão interrompendo as obras por falta de material.
Goiás tem 23 mil indústrias. A metade delas está com a produção parada por causa da greve dos caminhoneiros. Nesta indústria, que beneficia couro em Trindade, o maquinário foi desligado, porque há 4 dias não chega a matéria-prima dos frigoríficos. Os funcionários que normalmente operam as máquinas foram remanejados para fazer a manutenção e limpeza do parque industrial. Mas o gerente-geral disse que já não tem mais atividades para manter os mais de 400 empregados. A indústria atende principalmente o mercado internacional, mas por conta da greve dos caminhoneiros, a exportação foi paralisada. Toda essa mercadoria aqui já deveria estar lá no Porto de Santos. O pátio está lotado e sem previsão para chegar até os compradores. Os próximos dias preocupam muito porque a gente não tem mais atividade para essa equipe, né? Uma parte de atraso, ele existe a compreensão e existe o bom senso do cliente, mas quando isso se alonga demais, tu depende de navios, tu depende de todo um trâmite portuário até poder chegar no cliente, né? Então o impacto é muito grande na cadeia. Essa fábrica vizinha que funciona de manhã, de tarde e de noite na produção de farinha para ração animal nunca esteve tão parada. O posto interno, que serve para abastecer a frota, está sem combustível e todo o maquinário deixou de funcionar há 8 dias por falta de matéria-prima. Uma queda da cadeia muito grande aí, prejuízos enormes aí para a economia. Prejuízos são incalculáveis, né? O setor produtivo se mobilizou para cobrar do governo do estado ações para garantir o funcionamento das indústrias. A construção civil também foi afetada pelas manifestações dos caminhoneiros. Esta obra de um condomínio parou por falta de concreto. O estoque de aço também está no final. Metade dos funcionários que trabalham na fundação dos prédios já foi dispensada. E a construtora estuda outras possibilidades. Se isso não se resolver durante esses próximos dias, vamos estudar a possibilidade de estar dando férias coletivas para o pessoal. E a UFG suspendeu as aulas na instituição previstas para esse resto de semana aqui em Goiânia, viu? Aula agora só na segunda-feira, dia 4 de junho. O motivo é a dificuldade que os servidores estão enfrentando para chegar ao local de trabalho com a circulação de ônibus e carros comprometida por causa da greve dos caminhoneiros. O Campus 2, então, é muito distante, mas também vamos mostrar como é que fica essa situação no UFG a partir da semana que vem. Pois é, a consequência está, claro, na paralisação, por conta da paralisação dos caminhoneiros, também no transporte coletivo. Né? A gente está falando sobre isso desde o comecinho, nós temos imagens agora para vocês ao vivo do terminal Padre Pelágio, lotadíssimo, como vocês estão vendo aí. A Marina Demore contou para a gente agora há pouco hoje, assim como ontem, apenas 60% dos ônibus estão rodando. Esse é a frota que roda durante as férias, né? E a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo diz que não tem óleo diesel para abastecer toda a frota. A planilha de hoje, como eu disse, igual ao período de férias, eles colocaram ali aquelas correntes, né? Até talvez para tentar organizar, mas hoje a gente consegue perceber melhor ou pior, claro, esse reflexo dos 40% a menos na frota, né, Anderson? Ontem parecia que não estava tão lotado, mas hoje o sofrimento está muito maior. A gente vê a polícia ali também tentando organizar, porque todo mundo fica mais nervoso, com certeza. Né? Fila gigantesca aí no terminal, a gente tinha mostrado mais cedo Praça da Bíblia do mesmo jeito. Vamos ver como é que está o trânsito e o tráfego pela cidade, começando pelo perímetro urbano da BR-153, entroncamento com a GO 020. Em todas as duas rodovias o movimento é intenso. Pois é, alerta para você que vai passar pelo Jardim Novo Mundo, acompanha comigo aqui no Waze, o pessoal que está passando aqui no cruzamento da Avenida Manchester com a Avenida Hamburgo, os semáforos não estão funcionando nesse ponto, é bem na altura do laticínio que tem ali perto, então motorista, se esse é o seu caminho, atenção, cuidado. Tem um alerta também de um acidente grave aqui na Avenida Anhanguera, quase chegando no viaduto com a Marginal Botafogo, pertinho da Primeira Avenida, onde o trânsito também está complicado, então atenção motorista que vai passar por essa região. E mais abaixo aqui, quem está tentando acessar a 85 pela 136, trânsito complicado. E quem está descendo a Mutirão sentido Portugal, também complicado. E o pessoal que está passando aqui no Colégio Militar, outro ponto congestionado agora nesse comecinho de manhã. 7h03. Se você que está acompanhando o Bom Dia Goiás, viu que nós já estamos fazendo um giro pelo interior do estado para mostrar como é que está a situação. Já mostramos o sul, o sudeste, o sudoeste, o centro do estado.
estado. Vamos agora para Jataí e para Lusiânia. Em Jataí, quem está é a Gabriela Guimarães, que tem acompanhado todo esse protesto aí para a gente contar da situação por aí. E tem uma situação que tem chamado a atenção agora, que foi a doação de frangos, me parece, nessa região aí, porque o produtor não podia mais alimentar esses animais. É isso mesmo, Gabriela? Bom dia para você. Bom dia, Anderson. Bom dia para todo mundo. É isso mesmo, viu? O dono da granja aí disse que não tinha mais ração para alimentar os animais. São galinhas poedeiras. Mais de 50 mil galinhas foram então doadas à comunidade. A gente está vendo aí nas imagens, 6 caminhões carregados foram para regiões de famílias mais carentes aqui em Jataí. Fez essa doação. Todo mundo, claro, né, correu para tentar levar uma dessas galinhas para casa. Teve um pouco de tumulto ali, mas esses caminhões então percorreram aí boa parte do dia aí a cidade aqui de Jataí. Agora, outro ponto também em relação ao gás de cozinha. A gente tem acompanhado em todo o estado que está faltando o produto e por isso algumas distribuidoras estão aproveitando para aumentar o preço do botijão. Só que aqui em Jataí a saída encontrada foi outra. O dono de uma distribuidora estava com o veículo parado no protesto há 3 dias, são esses 600 botijões de gás. Ele foi até lá, negociou então com os manifestantes e eles definiram que o caminhão seria liberado com algumas condições, que seria preço justo do botijão de gás, vendido a R$ 75,00, e também um botijão por cada família, né, para diminuir esse desabastecimento. A gente está vendo aí, foi formada uma longa fila em volta da distribuidora, todo mundo, claro, tentando levar um botijão para casa, e esses 600 botijões acabaram ontem mesmo. Agora aqui de Jataí a gente vai para Lusiânia. Quem tem informações para a gente lá da região é a nossa colega Berenice Leite. Berenice, como que está a situação aí na BR-040? Alguns caminhões estão passando só escoltados? Explica isso para a gente. Isso mesmo, Gabriela. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Olha, muitos motoristas, muitos caminhoneiros permanecem concentrados aqui às margens da rodovia BR-040, que fica já quase na divisa com o Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem negociado com esses manifestantes durante todo o dia de ontem para que os caminhoneiros que não desejam permanecer mais nessa manifestação possam ser liberados. Olha, os comboios estão sendo escoltados até Santa Maria, no Distrito Federal, e de lá os caminhoneiros devem seguir sozinhos, mas muitos motoristas estão com medo de seguir o trajeto devido a ameaças e até porque muitos vão para outros estados. A informação que nós temos é que só em Minas Gerais existem pelo menos 180 pontos de concentração de caminhoneiros. Já os manifestantes que permanecem às margens da rodovia 040 por vontade própria continuam protestando contra o preço do diesel. Eles dizem que a proposta do governo não satisfaz as necessidades da categoria e pedem uma redução de, no mínimo, 80 centavos no preço do diesel. Viu, Anderson, Thaís? É isso aí, Berenice, a gente agradece a participação da Gabriela falando ao vivo lá de Jataí, da Berenice falando ao vivo de Lusiânia. Qualquer situação nova, voltem a nos acionar aqui no Bom Dia Goiás. Bom trabalho para vocês. Nossas equipes no estado inteiro acompanhando essa situação e mostrando o reflexo disso em cada região de Goiás. E a gente vai fazer isso durante todo esse protesto, enquanto ele durar. Com certeza, viu, gente? 7h06 e com medo de faltar combustível na capital, por causa justamente dos bloqueios dos caminhoneiros nas rodovias, o motorista resolveu enfrentar a fila nos postos de combustíveis. Aumentou a procura também, como a gente viu, por gás de cozinha nas revendedoras da cidade. E como o produto está em falta, já tem dona de casa usando fogão a lenha como alternativa. A dona de casa que não consegue comprar o gás tem que se virar nos 30. Voltar ao passado, fazer essa comidinha no fogão a lenha. Fazer o quê, né? A Maricélia, do Parque Tremendão, improvisou um fogão com uma lata. E tem muita gente querendo comprar gás de cozinha, mas não está achando. Olha o tanto de papel nas mãos da Fernanda. São pedidos de clientes. O gás não chegou pra gente ainda. As motos para entrega estão paradas. Quem sai todos os dias é só o caminhão para tentar carregar os botijões nas distribuidoras. Mas desde sexta-feira, a viagem é perdida. Além de atender o telefone para falar que não tem gás, né? Nós temos que ir para a companhia, porque o rapaz tem que ir para ver se consegue fazer o abastecimento. Chega lá de manhã, volta à tarde, não tem gás. Neste outro depósito no setor Pedro Ludovico, também em Goiânia, a situação é um pouquinho diferente. Tem botijões vazios, mas tem cheios também, que é o caso desses 12 aqui de 20 quilos cada um. Esses botijões são usados para abastecer as empilhadeiras de grandes supermercados e da Ceasa também. Só que como não tem mercadoria para trabalhar,
Esses botijões ficam aqui, parados, à espera dos clientes. O Henrique é o dono do depósito. Está com 1.600 botijões vazios. Os caminhões estão na fila desde quarta-feira e ainda tem um monte de pedido ali já. Ou seja, assim que chegar ainda vai ter de já repor logo e encher de novo. Falta também combustível. O estoque continua zerado em muitos postos. Esse no Jardim Goiás amanheceu fechado. Mesma situação neste outro, no setor Serrinha. Com as bombas vazias, o jeito foi bloquear a entrada. Desde sexta-feira, está zerado no estoque. Neste do Parque Amazônia, os reservatórios estavam baixos. De 10 mil litros, eles entregam só 5, está sendo parcial a entrega. E se ainda tinha combustível, também tinha fila. Aliás, o que não faltou foi fila para abastecer. Esperar ver se não acaba aqui agora, né? Partir para outro, já está na reserva. Não é qualquer posto que está tendo combustível, não. Pois é, e os telespectadores da TV Anhanguera têm mandado para a gente a situação das filas nos postos de combustíveis em todo o estado. Dá uma olhada aí o que tem que enfrentar o motorista que precisa abastecer. O Eyman Piovesani tirou essa foto e mandou para a gente para mostrar a fila para abastecer em Jussara, na região centro-oeste do estado. Situação parecida em Umas. Olha só o tamanho da fila que o William registrou em um dos postos da cidade. Teve motorista enfrentando um fila enorme no meio da GO 330 em Ipameri, também atrás de combustível. O Jefferson Simão fez esse vídeo para mostrar o tanto de motorista parado na fila desse posto em São Luís de Montes Belos. No centro do estado, em Goianésia, a fila para um dos postos da cidade tinha 3 quilômetros, segundo a Cristina, que fez esse vídeo e mandou para a gente pelo QVT. O Bruno Souza tirou essa foto e falou que em Anicuns a situação ainda continua complicada para abastecer. Apenas 2 postos da cidade têm gasolina, os outros estão sem combustível. Fila enorme também em Quirinópolis, como a gente vê nesse vídeo feito pela Thaís Oliveira. Em Niquelândia, no norte do estado, a fila de carros para abastecer no único posto que ainda tem combustível na cidade chegou a 4 quilômetros. Quem fez o registro para a gente foi o Luciano Soares. Em Trindade, região metropolitana da capital, muita gente esperava para abastecer depois que esse posto recebeu um caminhão com combustível. E o Antônio Sebastião Mendes mandou para a gente pelo QVT esse registro. Fila de carros a perder de vista num posto que fica na BR-153, entre Rialma e Jardim Paulista. A fila para abastecer já ocupava o acostamento da rodovia. E novas medidas já estão sendo tomadas. A polícia desbloqueou 3 pontos de rodovias que dão acesso a Senador Canedo, que é o maior polo petroquímico do Centro-Oeste e que estavam bloqueadas por caminhoneiros. Pois é, a ação foi feita aí dias depois dos decretos presidenciais e da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o fim dos protestos. Veja com exclusividade na reportagem de John William e Juan Monier. A ordem era desbloquear as rodovias estaduais. A Polícia Militar mobilizou helicóptero, viaturas e homens do batalhão de choque. 40 caminhões-tanque carregados com combustível saíram de Senador Canedo escoltados. A cidade, na região metropolitana de Goiânia, tem o maior polo petroquímico do Centro-Oeste. Logo que o comboio saiu, encontrou o primeiro bloqueio, na GO 536. Manifestantes foram dispersados para a passagem dos caminhões. Não houve resistência, mas um homem com mandado de prisão e 3 passagens, segundo a PM, foi preso. A polícia reuniu a tropa para discutir uma estratégia, porque nesse momento eles estão indo para um outro ponto de bloqueio onde os caminhões com combustíveis precisam passar. Nesta avenida, os PMs recolheram pneus e acabaram com o bloqueio, sem resistência dos manifestantes. A polícia está chegando nesse momento na GO 403, onde há outro ponto de bloqueio. Aqui eles vão ter que tirar os manifestantes também para liberar a rodovia que está ainda tomada por caminhões. Os manifestantes estavam numa tenda montada no acostamento quando receberam a ordem da polícia. A partir de então, todos estão convidados a sair. Por gentileza, recolhe tudo, inclusive essa caixa d'água. Nós desobstruímos todas as vias bloqueadas aqui na região Senador Canedo, que estavam evitando o tráfego, a circulação de veículos que estavam transportando combustível e outros gêneros alimentícios. Alguns caminhoneiros que tinham sido obrigados a parar no bloqueio comemoraram a liberação da rodovia.
era hora de voltar para casa. Porque nós estamos presos aqui, igual eu estou carregado aqui desde quinta-feira cedo, sem opção nenhuma. Me prenderam. Graças a Deus, eu quero ir embora. Muito tempo aqui parado? Desde sexta-feira, irmão. Com as vias liberadas, a circulação de caminhões voltou ao normal. Este empresário agradeceu. Tá vindo umas carretas que estão trabalhando no evento nosso aí. E as carretas estavam paradas em bloqueios? A gente tá tendo que fazer desvio, andar 3, 4 horas de estrada de terra por caudazinha. Tava complicado. E agora? Agora facilitou bem, né? No fim da tarde, o comboio de carretas com combustível passou por Goiânia e uma parte seguiu para cidades do interior do estado. É importante que se mantenha o direito das pessoas protestarem, mas também de quem quiser sair dos bloqueios que saia com segurança, desde onde está até o destino. É importante a gente ter respeito por todo mundo, isso claro, faz parte do processo democrático, né? Com certeza. Agora, 7h14, a gente vai continuar acompanhando como é que está a situação nos postos de combustíveis. Claro, em muitos lugares acabou o combustível, mas como a gente viu, estão sendo reabastecidos por conta de muita gente que está conseguindo sair. Marina Demore, você está onde? Conta pra gente como é que está a situação. Tem combustível aí nesse posto que você está? Tem sim, Thaís. Na hora que a gente estava indo lá para o terminal que a gente mostrou no começo do jornal, a gente passou na frente desse posto aqui que fica no setor leste universitário e a gente viu que tinha um caminhão, então, descarregando combustível e imaginamos que logo se formaria uma fila e foi justamente o que aconteceu. A gente percebe que nesse momento já tem uma fila que está dobrando a esquina, indo lá para a parte de cima da avenida que passa por aqui, então a movimentação está grande, muita gente procurando combustível. Um detalhe que só tem gasolina, o etanol não chegou. E essa situação da falta de combustíveis, ela vem se agravando. Na segunda-feira, até ontem, né, na verdade, 90% dos postos não tinham etanol e agora já passou para 95%. 35% dos postos não tinham nenhum tipo de combustível e agora já são 65% dos postos aqui da capital sem nenhum tipo de combustível. No interior, de 70% dos postos que estavam sem combustível, agora essa quantidade também já aumentou para 80%. Lembrando que o reabastecimento ele está acontecendo aos poucos, à medida em que as empresas, que os donos de postos vão fazendo a solicitação aí para a Secretaria de Segurança Pública para que haja aí a escolta, né, para que o pessoal consiga trazer esse combustível nos caminhões-tanques que abastecem os postos aqui da capital e também os postos do interior. Agora, a falta de etanol também é um problema porque as usinas, das 31 usinas aqui do estado que produzem o etanol, 19 estão paralisadas porque não tem diesel para fazer aí o abastecimento das máquinas agrícolas que colhem a cana-de-açúcar para produzir o etanol. Então, está sendo aí, o Anderson e Thaís, uma cadeia, né? Muita gente, uma bola de neve, uma coisa está levando a outra e muita gente agora está correndo atrás para conseguir abastecer, como a gente mostrou aqui, está vendo aqui nesse posto que é apenas um dos que está acontecendo essa situação. Pois é, Marina, a gente vê que muitos carros oficiais, acabei de ver um carro da Secretaria de Saúde, não sei de qual cidade, carro da CELG, carros de empresas, né, que estão procurando abastecimento. É importante até que a população dê prioridade, principalmente para ambulâncias, carros que realmente transportam pacientes de uma cidade para outra, para que eles tenham prioridade para abastecer. Acho que é importante todo mundo ter essa consciência. E, Marina, a gente tem imagens também de um posto de combustíveis no Jardim Goiás. Está vazio, porque lá nesse posto que a gente tem as imagens para mostrar para vocês, não tem combustível. Esse aí é ainda onde o pessoal está abastecendo e esse sim é o posto do Jardim Goiás, que a gente está mostrando desde ontem, anteontem, que está sem combustível por aí. A expectativa é que com os desbloqueios, as pessoas que queiram parar de manifestar possam seguir viagem e que aos poucos esse combustível vá chegando. Infelizmente, em meio a tudo isso, a gente vê situações também mais complicadas ainda por causa da falta de combustível. Nós recebemos vídeos pelo WhatsApp e QVT de um tumulto que teve num posto de combustível em Mineiros, no sudoeste goiano. O posto fica na Avenida Antônio Carlos Paniago, no setor central ali da cidade. Ontem, durante o dia, não tinha combustível. Mesmo assim, se formou uma fila muito grande. À noite, o combustível chegou. Os motoristas, então, começaram a abastecer. Só que pessoas que apoiam a greve dos caminhoneiros também foram para lá, porque não queriam deixar que essas pessoas abastecessem, queriam impedir o abastecimento. Teve tumulto, começaram a gritar e buzinar para obrigar, então, esse posto a fechar, mesmo tendo combustível e impedindo quem queria abastecer. E resultado, o posto foi fechado.
A situação está tensa em alguns lugares, é importante que a gente tenha, claro, paciência e respeito um ao outro. Ontem à noite, representantes do Ministério Público e forças de segurança se reuniram para discutir sobre o protesto dos caminhoneiros aqui no estado. Eles afirmaram que muitos deles querem voltar às atividades, mas estariam sendo ameaçados. Vamos acompanhar. O governo de Goiás disse que criou um grupo para levantar quais os problemas enfrentados por cada município, como, por exemplo, a falta de combustíveis nos postos, gás de cozinha, alimentos e insumos hospitalares. O Exército reuniu 300 homens que estão agora priorizando a escolta dos caminhões com cargas para o interior do estado. A intenção da força-tarefa é diminuir os impactos gerados na população por causa da paralisação dos caminhoneiros, que já dura 10 dias. As forças de segurança no estado disseram que muitos caminhoneiros já estão dispostos a seguir viagem, por fim a paralisação, mas que esses motoristas estão recebendo ameaças para que continuem em greve. Nós já identificamos desde ameaça de morte até ameaça de depredação do veículo, de queima de veículo, como eu falei, da ameaça à integridade física dos motoristas que não querem mais ficar no local, ou seja, que desejam seguir viagem. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual disseram que os manifestantes passaram a ser monitorados e uma investigação já está em andamento para identificar quem são as pessoas que estão ameaçando os caminhoneiros. Isso é um levantamento que está sendo feito pelo Ministério Público junto com a Polícia Civil, Polícia Militar. E essa questão da investigação, ela sempre está em curso. Se ocorrer algum tipo de crime, ou ameaça, ou extorsão, ou outro crime qualquer. O Ministério Público Federal diz que não é contra a greve, mas fez um alerta aos caminhoneiros que ainda estão paralisados. Eles podem responder judicialmente por causa dos prejuízos. Estão descumprindo contratos com aqueles que os contrataram e, eventualmente, se o não cumprimento de contratos ou não encaminhamento de cargas, por exemplo, de medicamentos, insumos hospitalares, causar prejuízos a outrem, as pessoas, por exemplo, isso pode dar ensejo à própria responsabilização individual dessas pessoas e dos seus contratantes, eventualmente. E a gente recebeu esse vídeo aqui que a gente mostra para vocês agora, que seria a saída de caminhoneiros da área de protesto, isto na GO 070. O vídeo foi enviado por QVT pela Michele. Ela disse que os caminhoneiros estavam ali na GO 070 e ontem à noite começaram a sair da rodovia. A polícia estava por lá e os motoristas começaram a dar partida nos veículos para deixar a manifestação na rodovia. A gente percebe então muitas pessoas ali, a polícia em volta, mas aparentemente não teve confusão, como a gente vê nas imagens que ela mandou pra gente. E uma informação importante, o governo do estado informou que vai reduzir a base de cálculo do ICMS sobre a venda do diesel. Essa era uma das reivindicações dos caminhoneiros aqui em greve. Com isso, Goiás mantém o valor de R$ 3,49 o litro, praticado no início de maio, como referência para a definição do imposto durante 30 dias. 7h21 e quem tem costume de comprar frutas e verduras nas feiras livres, acho que muita gente, tá com dificuldade de encontrar vários produtos. E quando encontra, a qualidade e os preços não são nada animadores. Os sinais que os produtos começam a faltar estão aí. Bancas com vários espaços vazios. Outras nem foram montadas, como a do mamão, que devia estar aqui na feira do setor Serrinha. Seu José não conseguiu trazer cenoura e batatinha para os clientes. Eles estão trocando, optando para quem não tem batata, pega uma batata doce que tem muita ainda, substituir, os alimentos que vai dar certo. A Daniela faz a feira do Parque Anhanguera há mais de 10 anos. É a primeira vez que teve que reduzir a banca de 16 para 12 metros. Os produtos mais difíceis de encontrar são aqueles que vêm de outros estados, como, por exemplo, as frutas que a Daniela vende. Alguns feirantes, por enquanto, oferecem aquilo que tinham no estoque, mas se não chegar mais, vão ter que parar de trabalhar. Eu trabalho com todas as frutas, abacate, manga, banana. As bananas vieram assim, bem reduzida, uva, de tudo que você pensar está reduzido hoje. O preço de algumas verduras já subiu. O quilo da cebola e da cenoura, que estava R$ 4,00, agora custa R$ 7. A batata, que também custava R$ 4 na semana passada, foi para R$ 8. Seu William está chorando antes mesmo de picar a cebola. De chorar, não só no preço, mas no tamanho. Olha para você ver o tamanho que ela está, muito miúda, muito pequena. E o preço
exorbitante mesmo. E tá em todo lugar assim? Todo lugar que você procura, você vai achar dessa forma. Dona Valéria vai fazer uma dietinha forçada, mas não reclama. Hoje, por exemplo, eu estou levando pouca batata, estou levando pouco tomate. A gente come outras coisas e o que custa fazer um pequeno esforço? E como é que será que estão os preços hoje aí com a retomada do fornecimento? Está devagar, mas está retomando? Vamos saber então como é que está, conversando com a Giovana Dourado, que está no setor Coimbra. A gente tem uma feira por lá e vai falar para a gente. Está faltando produto? Os preços estão muito diferentes, Giovana? Rabanete tem aí. Pois é, Thaís, você tá vendo como estão bonitas aqui as folhagens? Isso aqui tudo, ó, não tá faltando. A feira é muito complexa, né? Então a gente vai tentar explicar para vocês. Dona Laurice está aqui a banca de verduras, folhas, tá bonitinha, mas por quê? Isso aqui vem de onde? Vem de Guapó e ainda assim, ainda não prejudicaram a gente também, né? Por causa que é tudo plantado aqui mesmo, né? Então os clientes podem ficar tranquilos. A folhagem não subiu de preço, não, né? Não, tá tranquilo. Os preços estão os mesmos. Obrigada, viu? Eu vou passear um pouquinho. Aí assim, ainda assim, a Dona Laurice estava contando que o combustível foi meio contado. Agora vamos mostrar para vocês como é que a feira tá com alguns buracos. Essa feira, quem conhece sabe que ela é repleta de barraquinhas. Vamos olhar do alto agora para ter uma noção melhor. Olha só, todos esses espaços em branco são barraquinhas que deixaram de ser montadas hoje. Estamos passeando aqui para mostrar, aqui, por exemplo, uma banquinha grande de verduras que não está hoje funcionando. Seu Israel, vou te atrapalhar um pouquinho, rapidinho. O senhor está só na mandioca hoje, por quê? Chega aqui, conta pra gente. Não, acontece que eu cheguei de viagem, né? E a Kombi estava sem gasolina, tive que sair caçando, não procurei gasolina, não achei. Daí. Não montou aqui? Não teve jeito, porque não teve da Ceasa para fazer compra, mas que verdura Ceasa tinha muita para trabalhar. Tinha. Na verdade, assim, o seu Zé estava me contando que aqui em Goiânia a situação é um pouco diferente, porque sobrou produto local, né? Agora, os preços, gente, estão diferentes. Eu passei pela feira, a cenoura, por exemplo, está R$ 8,00 o quilo. Eu demorei para encontrar batata. A banana está com preço até normal. Agora a batata, essa aí foi a única que eu consegui encontrar. Adivinha quanto o preço, gente? Eu vi ontem. Chuta aí, Anderson. No supermercado, minha mãe foi ontem e disse que encontrou batata a R$10. Eu imagino que deve estar esse preço aí, Giovana. Exatamente, R$10 é mais do que o dobro antes desses reflexos aí todos da paralisação, que o estoque de batata na Ceasa está praticamente zerado, era R$4, quer dizer que mais do que dobrou. E o pacotinho menorzinho está sendo vendido a R$5, é também mais do que o dobro do que era antes. A feira está diferente hoje, seu Israel? Está diferente hoje? Muito diferente, muito diferente. Hoje a mercadoria que a gente está trabalhando é só mesmo para poder segurar a vaga, porque a gente não pode ficar parado, né? Ô, Giovana. As contas estão chegando e a gente tem que trabalhar, né? Com certeza. Falando em trabalhar, pois não. Com isso, eu trabalho só com a mandioca hoje, né? Não posso ficar parado, não. É o que tem. E a mandioca está quanto? A casca descascada é R$4. A com casca é R$3. É a mesma mandioca, só diferença de preço porque a gente trabalha com mercadoria diferenciada preparada, né? Mas o preço é o mesmo de antes ou subiu? É o mesmo. Tá normal, mantém há 4 anos esse preço. Entendi. Vou deixar o senhor trabalhar aqui então, vou tentar ouvir clientes. Pois não, Anderson? Eu estou percebendo, essa feira é muito movimentada. Me parece também que diminuiu a quantidade de gente, né? De frequentadores, de fregueses aí, né? Temos essa sensação também, viu, Anderson? E o pessoal ainda tentando entender um pouco a lógica, como é que estão os preços agora. Algumas barraquinhas ainda começando a ser montadas e a gente viu a qualidade também, assim, a cenoura está pequenininha, a qualidade não está, assim, 100% aquela mesma de antes. Aqui, por exemplo, outro buraco, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Outro buraco ao lado do seu Israel. Está satisfeita com as compras hoje ou foi difícil? Rapidamente. Está sendo difícil. Difícil achar? É difícil, faltando tudo. E o preço? Absurdo. Está difícil hoje. Está levando um pouquinho, então? O que dá para semana, porque está difícil. Tá muito obrigada, viu? Boa semana aí para a senhora, boa quarta-feira. É isso, Anderson, Thaís. Obrigada, Giovana. Acho que essa é uma ótima oportunidade para o brasileiro repensar também o desperdício, né? A gente fala que tem pouca coisa, mas ainda tem muita ali, né? Tá mais caro, mas é importante porque o brasileiro é um dos que mais desperdiça alimento dentro de casa, nas feiras, nos restaurantes. Acho que é importante a gente comprar realmente o que vai consumir. Hora de repensar muita coisa. Vamos dar mais um giro pela cidade antes da gente ir embora? Vamos dar uma olhadinha na
Marginal Botafogo. Marginal Botafogo tem movimento. Na Anhanguera, que pista que está um pouco mais para cima, também tem movimento, viu? Vamos olhar agora na perimetral norte, ali naquela região que faz saída para Goianira, para Inhumas. O movimento também está tranquilo por aí. Nessa quarta-feira, o trânsito está especialmente congestionado na cidade. Quero te fazer um alerta aqui na T9, onde acabou de acontecer um acidente. Trânsito complicado nos dois sentidos para quem passa na altura do Clube Oásis, vindo do Jardim América, seguindo para o Bueno e Marista. Outro acidente também na Anhanguera, ali na Praça Botafogo, chegando ali na Marginal Botafogo. Então, muita atenção, motorista. O trânsito está assim, ó, hoje na cidade. Exatamente. Muito cuidado, você que vai aproveitar o feriado, um excelente feriado, mas a gente vai estar de volta aqui amanhã às 6 da manhã e a gente encerra com imagens da fila do setor leste universitário. Esse posto aí tem combustível, se tem combustível, tem fila. Se tem fila, tenha paciência. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, amanhã a gente se encontra. Bom dia, Goiás. Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.